Senhoras e senhores, teremos hoje como tema Juízo 100% Digital. Tema da palestra de hoje, sexta-feira, no Mês Tecnológico. O Mês Tecnológico é uma iniciativa do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, promovido pela CETIC, com vários webinários a respeito de temas ligados à tecnologia da informação no meio jurídico. O magistrado Adriano Araújo irá abordar os assuntos referentes à Resolução 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como requisitos, retratação, além de falar sobre as dúvidas comuns em relação ao tema. A Resolução 345 do CNJ autoriza os tribunais brasileiros a adotarem um juízo 100% digital. Em 16 de junho, o Tribunal de Justiça publicou a Resolução 22/2021, que disciplina... Porque se alguém vier praticar um fato que não esteja documentado, é recomendado... A qual salienta que os processos que tramitam de forma totalmente digital irão coexistir em uma mesma unidade jurisdicional com efeitos que tramitam no modo tradicional. A opção da parte demandante será efetuada por meio de marcação em local próprio do sistema do processo judicial, quando do ajuizamento da ação, devendo fornecer no ato do cadastro endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico. No caso de opção pelo juízo 100% digital, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da internet. Hoje, mais uma vez, estamos recebendo a presença do nosso palestrante, o juiz de direito Adriano Araújo, que vai nos dar esta oportunidade de obter esses novos conhecimentos. Juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, juiz titular da Vara Única da Comarca de Parelhas, aqui no Rio Grande do Norte, especialista em Direito Constitucional pela Anaguerra, Uniderp, especialista em Programação Web pela Universidade Potiguar, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ex-juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ex-defensor público do Estado do Paraná, ex-analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ex-técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte e 10 anos de experiência como desenvolvedor de sistemas. A gente registra e agradece a presença de servidores de todo o estado do Rio Grande do Norte, também de Rodolfo Câmara, representando a CETIC, e passamos neste momento a palavra ao nosso palestrante, juiz de direito Adriano Araújo. Bom dia. Bom dia, obrigado, Edinaldo. Bom dia a todos e todas, né? O tema de hoje é sobre o juízo 100% digital, né? Como o Edinaldo falou, o cerimonial mencionou no início, eu vou abordar alguns tópicos sobre esse tema, mas eu acredito que, no fim das contas, o momento final em que a gente vai conversar, porque isso aqui é uma conversa, basicamente, né? Eu vou introduzir o tema e, ao final, a gente vai discutir, tirar as dúvidas que, porventura, os colegas juízes, os chefes de secretaria e os servidores que estejam hoje nos assistindo possam vir a ter, né? Mas a primeira pergunta, a primeira questão é o que é o juízo 100% digital. Geralmente eu brinco dizendo que o projeto do juízo 100% digital, ele é menos do que parece indicar e, ao mesmo tempo, ele é mais do que o nome indica. Ele é menos porque, geralmente, quando a gente escuta a expressão juízo 100% digital, a gente tem... ela é um pouco... engana um pouco essa expressão. A gente fica com a sensação, então a minha vara agora é uma vara totalmente virtual, não tem mais fórum, vou trabalhar das Bahamas com o meu processo. Não é bem isso, né? O juízo 100% digital, ele é uma coisa bem simples. Ele é basicamente uma norma jurídica instituída pelo Conselho Nacional de Justiça que autoriza que, uma vez que as partes
concordem com tanto o processo, os atos processuais, né, do processo possam ser praticados de forma remota. É basicamente isso. Não é mais do que isso, nem é menos do que isso, é só isso. Né? É bem simples. Então, se você... Tanto é que, neste período de pandemia, a sensação que dá é que a resolução e esse projeto do juiz 100% digital agrega muito pouco, porque, a rigor, todos já estão praticando atos remotamente, despachando com o juiz remotamente, os advogados, no caso, né, praticando audiências por videoconferência, os processos já são quase todos eletrônicos. Então, se for só isso, alguém pode se perguntar, mas qual é o sentido disso, né? E aí vem o outro aspecto da pergunta, né, que eu digo, do comentário que eu faço, mas ele também é mais do que à primeira vista ele parece ser, porque o que o projeto quer fazer, essa é a intenção por trás do projeto, é fazer uma das coisas mais difíceis que existem para a humanidade, para os seres humanos, que é mudar a cultura. Eu brinco dizendo que é mais fácil, às vezes, mudar a biologia do que mudar a cultura. Porque se eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, mexe na química do meu cérebro e eu fico bem. Mas se eu quiser convencer as pessoas de que as ideias que elas têm estão equivocadas e precisam mudar, isso aí é muito mais difícil. Né? Então, o que a resolução vem é tentar fazer com que as pessoas percebam que a prática de atos, né, processuais inteiramente de forma eletrônica e remota não é um bicho de 7 cabeças, não é nada de outro mundo, e que não há prejuízo efetivo nenhum, nem para as partes, nem para a sociedade em geral, nem para o Poder Judiciário. Né? Então, ela quer, com esse projeto, se quer plantar uma semente, né, de mudança cultural, visando, num futuro, a desterritorialização da justiça. E aí sim, o que se quer no futuro, né, com o projeto da Justiça 4.0, com o projeto do juízo 100% digital, com o projeto dos núcleos de justiça 4.0, eventualmente nós enxergarmos num ponto que aí sim a figura do fórum clássico ficaria obsoleta e que a ideia de uma vara com uma jurisdição sobre uma única comarca ou um pedaço de uma comarca ou sobre determinadas matérias dentro daquela comarca poderiam passar a não fazer mais sentido. Então, como eu mencionei aqui no slide, não é um novo rito, nem um novo procedimento, é apenas a possibilidade de praticar todos os atos de um processo, inclusive aquele ato muito comum dos advogados de despachar com o juiz de forma inteiramente remota. Né? Alguns colegas, eu vou mencionar isso mais à frente, né? Um dos requisitos essenciais do juiz 100% digital é a concordância das partes, como o cerimonial comentou. A parte autora tem que pedir e a parte reta tem que concordar. E isso alguns colegas entendem que não deveria existir essa faculdade. Né? Mas a ideia do projeto é dar passos pequenos, porém seguros. Né? A gente sabe, como eu mencionei no início, que a mudança cultural é sempre algo muito difícil. Não importa quão boa pareça ser uma ideia à primeira vista. Você tem uma ideia e você acha ela maravilhosa, você fica imaginando que, poxa, como é que alguém pode discordar disso? É impossível. E aí você expõe a sua ideia e aparece alguém que discorda. Às vezes até com razões interessantes, razões que você não tinha analisado antes. Então, a ideia é facultar as partes a utilização dessa regra, né, da possibilidade de praticar os atos 100% remotos, porque com isso você diminui a resistência ao projeto. Alguém que eventualmente entenda, não, mas eu quero poder ir presencialmente conversar com o juiz, eu não acredito, ou um colega juiz que depende, não acredito nisso, audiências de verdade é só aquela audiência onde eu estou ali olho no olho com as partes, as testemunhas, pensamento totalmente legítimo.
né? Para essas pessoas, obviamente, não fará sentido, e a própria resolução já prevê que é uma faculdade. Vamos passar aqui o slide. A resolução 347 de 2020 é a resolução do CNJ que instituiu o regramento do juiz 100% digital. Eu aconselharia, como um dever de casa dos colegas que estejam assistindo, fazer uma breve leitura. É uma resolução muito pequena, você lê numa sentada só, ela é muito simples, né? Ela fala, né, que ela autorizar a resolução, autorizar a adoção pelos tribunais das medidas necessárias à implementação do juiz 100% digital. Vejam só, como eu mencionei, a filosofia da resolução e do projeto é dar a faculdade às partes e aos tribunais, né? Autorizar a adoção pelos tribunais. No âmbito do juiz 100% digital, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. Essa é a essência do projeto. Ponto, acabou. É isso daqui. O resto são detalhes que derivam dessa norma fundamental. Então, quais são os requisitos? Como a resolução menciona, faculdade dos tribunais. Então, o tribunal tem que instituir o projeto, ou com piloto, ou amplamente. No caso do Rio Grande do Norte, iniciou-se um piloto ano passado, apenas com 3 unidades, mas a partir da resolução 22 de 2021, o TJ do Rio Grande do Norte já adotou o juiz 100% digital de forma ampla e restrita em todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, hoje, em toda e qualquer vara, única ou não, especializada ou não, da capital, do interior, não importa qual, já é possível que nós tenhamos processos tramitando sob a égide da resolução do juízo 100% digital. Um outro requisito, e isso na realidade é uma interpretação que eu dou à resolução, a resolução em nenhum momento fala isso, mas me parece que faz parte do seu espírito, que o processo tem que ser eletrônico. Se o processo for físico, em papel, você até pode praticar diversos atos de forma remota, a audiência, o despachar com o juiz, mas necessariamente, por ser físico o processo, alguns atos terão que ser praticados de forma presencial, e aí me parece que derrota a razão de ser da resolução. Então, minha interpretação é que só se aplica o juiz 100% digital aos processos eletrônicos. Mas, como eu disse, não estou dizendo aqui que a resolução diz isso, ou que é uma interpretação legítima dada pelo próprio CNJ, é a minha leitura particular. E o outro requisito fundamental é a aquiescência das partes, né? Então, a parte autora pode, no protocolo da ação, no ato de protocolar lá no PJE, indicar se, no conteúdo da petição, se ele quer ou não que o processo tramite pela égide do juiz 100% digital, e a parte retém, na primeira oportunidade que ela tiver para falar nos autos, tem que concordar ou não, e o silêncio é sempre interpretado como concordância tácita, né? Para quem porventura tenha a dúvida, a parte autora, na tela de protocolo, o Rodolfo pode me ajudar nesse ponto, na tela de protocolo do processo do PJE, tem uma opção que é a escolha da prioridade que você quer dar ao processo. Claro, o juízo 100% digital não é uma prioridade. Os processos que tramitam sobre o juízo 100% digital não tem que necessariamente serem dado uma celeridade a mais diante de outras prioridades legais, não é isso. Mas foi a forma como a qual a equipe técnica de informática aqui do Rio Grande do Norte encontrou para viabilizar num primeiro momento, enquanto a gente não modifica o PJE na versão nacional do CNJ, para dar esse suporte de forma mais ampla, digamos assim, uma forma de indicar que o processo, se quer que o processo tramite pelo juiz 100% digital. Então, a parte autora pode escolher a prioridade, juiz 100% digital, ou a secretaria, ao fazer a análise inicial do processo, quando ele é distribuído, ao verificar que isso é muito importante, ao verificar que o processo, que houve esse pedido de tramitação pelo juiz 100% digital, é importante que se retifique o processo para alterar a prioridade e colocar lá, juízo 100% digital, portaria tal do TJRN.
E além disso, é bem interessante, eu tenho adotado lá em Parelhas, né, que a gente cria uma etiqueta, daquelas etiquetas com filtros automáticos, né? Você pode criar uma etiqueta e dizer que essa etiqueta deve ser atachada aos processos cuja prioridade seja o juiz 100% digital. Porque lá nas abinhas, naquela apresentação que eu fiz na outra ocasião, quando eu mencionei a questão das etiquetas, tem um ponto lá em que você tem uma aba de prioridades, e aí você escolhe. Essa etiqueta deve ser criada, colocada num processo, quando a prioridade escolhida for X, que no caso é o juiz 100% digital. Então, automaticamente, todos os processos que tenham sido retificados para ter essa prioridade, eles vão ter essa etiqueta se você criou para sua vara. E isso facilita porque você pode, nas tarefas, separar os processos que estão tramitando pelo rito do juiz 100% digital dos que estão tramitando não pelo rito, mas sem estar aplicando-se as regras da resolução do CNJ. A retratação, isso é um ponto importante, né? Feita a escolha, ela é retratável. Então, tanto a parte autora quanto a parte ré, elas podem, por uma única vez, e até a prolação da sentença, até antes da prolação da sentença, elas podem pedir para que o processo volte a tramitar, digamos assim, pelas vias normais, no sentido de que os atos presenciais devem ocorrer, né? A resolução ela é bem enfática no sentido de que, em hipótese alguma, a retratação ensejará a mudança do juízo natural do feito. Inclusive, eu enfatizo também que a escolha do juiz 100% natural pela parte autora, né, também não pode mudar de modo algum o juízo natural do feito, né? Então, o processo, quando estávamos em fase piloto e eventualmente a parte autora escolhesse pedisse, né, que o processo dela tramitasse sob a égide do juiz 100% digital, e caso o processo dela, por distribuição, caísse numa unidade que ainda não estivesse no projeto piloto, a resolução do juiz 100% digital simplesmente não se aplicaria, né? Ele não poderia utilizar o pretexto de ter feito a escolha do juiz 100% digital para dizer, não, mas eu quero que o meu processo tramite naquela unidade onde tem o juiz 100% digital. Não pode isso, de modo algum. Hoje, essa é uma preocupação que não faz mais sentido, já que todas as varas do Rio Grande do Norte podem ter processos tramitando sob o rito, sob a égide da resolução, né? Então, não afeta em nada se a parte solicitou que o seu processo tramite pelo juiz 100% digital. O processo vai ser distribuído normalmente pelas regras normais de distribuição, vai cair na vara, toda a vara agora tem essa possibilidade. Então, o servidor de secretaria, se a parte autora não tiver feito, vai retificar o processo para indicar que ele tem aquela prioridade do juiz 100% digital, e aí o processo segue. Com a única diferença, como eu mencionei desde o início, que os atos que eventualmente poderiam ser praticados presencialmente, como a audiência, como despachar com o juiz, necessariamente terão que ocorrer de forma remota pela internet. Dúvidas? Eu acho que eu já dei um overview, como eu mencionei no início, a apresentação rápida, simples, a resolução é pequena, as regras que envolvem o juiz 100% digital não são complexas, é uma coisa bem tranquila, né? Eu acho que um ponto que eu esqueci de mencionar aqui, que não constava da minha apresentação, é com relação ao balcão virtual, instituído também pela resolução do juiz 100% digital. Rodolfo, você consegue falar um pouquinho sobre o balcão virtual, como é que está funcionando aqui no Rio Grande do Norte? Bom dia a todos. Sim, doutor Adriano, a gente está sendo criado pela ACT um chatbot com todos os links que atendem à resolução do balcão virtual, que é o link de videoconferência, o link para o WhatsApp users, né, de cada unidade. No entanto, como houve uma mudança de contrato de telefonia, os telefones das unidades estão sendo alterados. Então, a previsão é que até segunda-feira esses telefones sejam alterados para, a partir daí, serem criados novas configurações de WhatsApp users, né?
até porque estava utilizando o telefone anterior. Então, vamos ter que aguardar só um pouquinho essa alteração de números telefônicos para poder dar prosseguimento com a questão do balcão virtual através do chatbot, e através da comunicação vai criar uma página também com essas informações, com os links direto para a sala de videoconferência no Zoom, de cada unidade. A resolução do juiz 100% digital, quando ela estabelece, né, que todos os atos processuais serão praticados de forma remota, pela internet, como eu mencionei, isso inclui o atendimento às partes e aos advogados. Então, o balcão virtual é um projeto que visa justamente atender essa norma estabelecida pela resolução do juiz 100% digital. Se eu tenho que atender de forma remota as partes e advogados, como eu vou fazer, né? Hoje, as varas, até pela própria condição da crise sanitária global que a gente vive, já adotaram cada uma as suas formas de se comunicar com o público externo sem o contato presencial, geralmente utilizando o WhatsApp. Lá na comarca de Parelhas, a gente criou um WhatsApp da Vara e também uma página no Instagram da Vara, né? Isso foi uma iniciativa do colega Silmar, que hoje me substitui na comarca de Parelhas, já que eu estou por hora do CNJ. Mas a ideia do balcão virtual também não é nada extraordinário, é apenas que se disponibilize um meio publicizado na página do tribunal, um meio pelo qual as partes e os advogados possam ter acesso, né, às secretarias dos juízos e aos magistrados. A resolução fala que a solicitação de atendimento ao magistrado deve ter uma resposta dirigida à secretaria, né, por meio desses contatos disponibilizados na página do balcão virtual do tribunal, devem ter uma resposta em até 48 horas, sem prejuízo dos pedidos das situações de urgência, que devem ter resposta imediata. Então, uma parte que entre em contato via WhatsApp da Vara pedindo atendimento do magistrado deve receber uma resposta em até 48 horas, nos termos da resolução. Isso visa naturalmente essa regra, né, essa imposição da resolução, para garantir que não se cause uma má impressão na população do projeto do juiz 100% digital, na medida em que, como eu disse, a ideia da resolução no longo prazo é a mudança da cultura, e nada facilitará essa mudança da cultura e a aceitação da população, dos advogados, dos próprios magistrados e servidores, se o fato de você não ter o contato presencial com a secretaria, por exemplo, com o balcão, né, do protocolo, do atendimento, se isso vai causar algum tipo de embaraço. Então, a ideia dessa regra de que tem que haver uma resposta em até 48 horas sobre essa possibilidade de pedir o atendimento ao magistrado é justamente para que fique claro que não há nenhum embaraço das partes em ter esse contato. Eu, particularmente, até prefiro, tanto quanto possível, responder até antes. 48 horas eu até acho um prazo bastante elevado para se ter um feedback com relação a isso. Mas, de qualquer forma, essa é a norma da resolução do juiz 100% digital. Acho que agora a gente pode partir, né, Rodolfo, para as dúvidas. Só para colaborar também com a questão do balcão virtual, sairá uma regulamentação através da, talvez, presidência e corregedoria, informando como deve ser esse atendimento, prazos, como as unidades judiciais devem se comportar diante do balcão virtual. Vai sair alguma regulamentação ainda, tá? Após a parte técnica estar ok, será disponibilizada através da corregedoria e presidência, essa regulamentação. A gente está com algumas perguntas aqui, doutor, do Rodrigo Damasceno, se todas as unidades estão participando do juiz 100% digital, com a resolução de 22/2021. Se a partir da resolução, já obrigatoriamente todas as unidades já estão com 100% digital, ou se é facultativa a unidade? Ficou essa dúvida. Pela resolução, não há faculdade, né?
todo o estado do Rio Grande do Norte hoje está abrangido pelo juízo 100% digital, nos termos da resolução 22 de 2021 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Outra pergunta é, Dr. Davis, se existe um modelo de termo de adesão padrão para o autor ou réu. Como o doutor Adriano falou, ele pode fazer a solicitação através da petição, né, doutor? E escolher a prioridade do processo. Existe a prioridade lá, juízo 100% digital, que automaticamente vai ficar marcado como prioridade nesse processo. E, como o doutor Adriano bem falou, pode ser criada uma etiqueta pelas unidades para que os processos que entrarem com essa característica já marquem a etiquetazinha lá de juízo 100% digital. Certo? Outra pergunta, doutor, é se é facultativo apenas para as partes ou o juízo terá que seguir. Assim, quem decide se quer ou não são as partes, o juiz 100% digital? Pela minha leitura da resolução do Tribunal de Justiça 22 de 2021, não há opção para vara. A resolução em nenhum momento menciona a faculdade ao juízo, né? A resolução diz o seguinte: resolve, artigo 1º, fica instituído o juízo 100% digital no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, observados os limites estabelecidos pela resolução do CNJ. O juízo 100% digital constitui modalidade, etc., etc. Os processos que tramitam sobre a modalidade 100% digital coexistirão no âmbito da mesma unidade jurisdicional com processos que tramitam na modalidade tradicional. A escolha pelo juízo 100% digital é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada se opor a essa opção até o momento da contestação. Deixe-me ver, após a contestação, até que sobrevenha regulamentação específica sobre a presente matéria, o horário de atendimento eletrônico é idêntico ao horário de atendimento presencial, a secretaria, os casos omissos, não há nenhuma regra na resolução que porventura dê essa deixa, né, de que alguma vara não possa estar dentro do projeto do juízo 100% digital. Agora, claro, caso algum colega magistrado entenda, no exercício da sua autonomia funcional, né, que alguma questão de ordem jurisdicional obrigatoriamente seja incompatível com a resolução, aí é o entendimento do colega ou da colega, né? Eu acredito que alguns juízes, por exemplo, entendem que a audiência para a matéria que eles têm atribuição, têm jurisdição, seria incompatível com a prática remota. Esse é um entendimento que me parece tem natureza jurisdicional e uma resolução, ainda que do CNJ, ainda que do TJ, em princípio, não poderia se imiscuir. De toda sorte, né, a própria resolução do TJRN fala que os casos omissos serão resolvidos pela própria presidência do tribunal. Então, o colega que, porventura, né, da sua vara, que entenda, não, aqui na minha vara eu não gostaria de participar de jeito nenhum do projeto 100% digital, por tais e tais motivos que eu entendo são de ordem pública. Me parece que a questão, deve-se levar esse questionamento, né, esse entendimento, à análise da presidência do TJ do Rio Grande do Norte, para que a presidência possa tomar uma decisão fundamentada com relação a essa posição do colega. Mas a resolução em si, ela realmente não parece dar essa faculdade ao juízo, apenas às partes. Doutor, se o senhor me permitir, eu vou compartilhar aqui a tela do PJS só para mostrar a questão onde fica a prioridade, porque houve um questionamento, certo? E sim, essa opção da prioridade ficará disponível para todas as unidades. Aqui tem, ao cadastrar o processo, eu já fiz as partes iniciais aqui para adiantar. Depois dos dados iniciais, assuntos e partes, nas características, existe a questão da prioridade aqui, onde tem a opção juízo 100% digital. Isso aqui no momento da entrada em que o advogado está cadastrando o processo. Caso seja solicitado posteriormente, a unidade pode ir na retificação do processo e incluir essa prioridade também. Certo? Vejam, pessoal, que essa indicação de prioridade digamos assim, é uma solução de contorno que nós adotamos, né, que o TJ do Rio Grande do Norte adotou, para viabilizar essa sinalização fácil pela parte
e depois pela vara, né, pelo juízo, de que um processo tramita sobre a égide da resolução. Mas aí alguém pode perguntar, né, certo, mas e se o meu processo, se o processo em particular tem outra prioridade? É um processo de réu preso? Ou é um processo da violência doméstica? Como é que fica? Eu só posso escolher uma, não posso ter duas, né? Realmente, como eu disse, é uma solução de contorno. Não é a solução definitiva que vai ser adotada na interface do PJE para essa questão, né? O ideal é que tivesse uma aba só para isso. Pois não, Rodolfo? Só para, assim, eu não sei se eu entendi errado, o senhor falou aí que só pode ter uma prioridade, mas pode ter mais de uma. Pode ter várias, né? Então... Não sei se eu entendi errado. Então, se foi isso que eu disse, o advogado, a parte pode escolher várias prioridades, eu estou colocando aqui, eu não sei se estão vendo. Perfeito. Aqui, ó, então, violência terminal, violência doméstica pode ser incluída, mais de uma prioridade no processo, se quiser todas, no caso, enfim. Tanto aqui no cadastro do processo, como na retificação dos autos também. Pode ser incluída mais de uma prioridade, certo? Entendi. Então, era uma lacuna no meu conhecimento. Ótimo, fantástico. Então, apago o que eu disse. Tem uma sugestão aqui do Dr. Marivaldo para alterar, porque antigamente essa opção da prioridade era somente para aquelas 3 unidades, isso, das 3 unidades que estavam como projeto piloto. A gente vai fazer essa alteração, sim, é uma alteração rápida, e vou colocar como, em vez dessa resolução antiga, a nova, para que... Em vez de mencionar a portaria, mencionar a resolução, né? Exatamente. E já está configurada como valor zero, doutor Marivaldo, para não influenciar na lista real de prioridades, tá? Essa configuração já está feita. Só alteração do nome com o documento que está viabilizando isso. É uma gambiarra, mas é uma boa gambiarra, que funciona. Um ajuste técnico, doutor Adriano. Pelo que eu ver aqui, se tem mais alguma dúvida. Não, a minha dúvida é porque eu acho que antes mesmo da resolução, as varas já estavam atuando dessa forma em atendimento pelo WhatsApp, dando uma certa prioridade. Na verdade, os processos só estavam andando daquelas pessoas que entravam em contato com a vara, em razão até mesmo da pandemia e de poucos servidores na vara. Então, só estavam trabalhando, né, os poucos funcionários que estavam ali na vara só trabalhavam em processo que alguém ligasse através de uma ligação para a vara ou mesmo WhatsApp. Então, essa resolução ela veio somente regulamentar uma situação de fato que já estava ocorrendo. A minha dúvida é com relação, na mesma vara, já que a coisa está se oficializando através de uma resolução, a minha dúvida é, havendo processo virtual na vara e havendo processo físico, né, se essa prioridade do processo virtual ela vai naturalmente está se sobrepondo a qualquer outro processo físico, como já vinha acontecendo anteriormente, antes da resolução. Acho que eu mencionei, né, essa, entre aspas, prioridade do juiz 100% digital é uma falsa prioridade, né? Na realidade, foi uma solução técnica que a CETIC encontrou para permitir que a parte autora indicasse no protocolo do processo ou que a secretaria retificasse para ter essa informação que um processo está tramitando sob a égide da resolução que instituiu o juiz 100% digital, mas não é uma prioridade. Tanto que do ponto de vista, do PJE, como o Rodolfo mencionou agora, foi feita uma configuração para que, ao ordenar os processos na tela do PJE, os processos do juiz 100% digital, eles não vão ficar acima dos demais processos que têm alguma prioridade, justamente porque é só uma sinalização para indicar que aquele processo está tramitando sobre a égide da resolução. Não é uma prioridade real, é só, como eu mencionei, uma solução de contorno para a gente ter essa informação. Foi questionado aqui sobre filtros, se tem como filtrar. A sugestão que a gente dá é para o filtro ser a questão da etiqueta, né? Da criação da etiqueta, com a configuração da prioridade do juiz 100% digital, onde pode-se usar a varinha macho e todos os processos que já tiverem anteriormente à resolução essa característica marcada, ele vai aplicar as etiquetas e, criando a etiqueta com essa configuração, todos os processos que entrem posteriormente à criação da etiqueta, eles já vão ficar marcados com essa etiqueta 100% digital.
Isso. Doutor Diego, eu acho que eu vou compartilhar aqui a tela, mas na questão das tarefas não tá nessa versão aparecendo a pesquisa com a prioridade, somente o número do processo, competência e etiqueta. Que aí, como a gente disse, para ser usada a etiqueta, né? Porque na versão passada, na pesquisa, a gente tinha incluído a pesquisa por prioridade já para atender essa resolução. No caso dessa versão, como existe a opção da etiqueta já, essa implementação não foi colocada nessa versão. Eu me chamo Jaqueline, sou assistente da segunda vara de Família e Sucessões. Bom dia a todos. Doutor Adriano, eu percebo que eu estou fazendo bastante audiência de conciliação, porque lá na vara, o doutor Everton optou em fazer lá mesmo. Estamos com a equipe boa e não encaminhar para o Sejusc para tentar resolver tudo lá. Então, eu percebo que nas audiências nós estamos tendo mais efetividade com as intimações por telefone do que por endereço. Especificamente nos casos de família, porque parece que endereço eles estão sempre mudando, alguns oficiais de justiça têm dificuldade de localizar o número da casa, às vezes eles mesmos, para não ser encontrados, mudam o número da casa, e o oficial anda a rua toda e não acha, mas por telefone é impressionante, todo mundo responde esse zap. Aí tá dando certo, tá dando certo. Só que o que acontece? Alguns oficiais... eles não estão cumprindo os mandados quando tem o número de telefone, porque o que acontece? Na minha vara, o pessoal faz o mandado, coloca o número de telefone e o endereço. Aí, às vezes, é de uma outra cidade, aí diz, não cumpri porque é uma carta precatória. Assim, se tem o número de telefone e é algo mais rápido, não seria o correto que já intimasse pelo número de telefone, ou eles pensam assim, não, eu não vou nem ligar, porque não é uma carta precatória. Então, se não der certo o telefone, eu teria que cumprir, eu não tenho como. Enfim, eu não sei como é que está o setor, né, específico da Central de Mandados, como está funcionando com relação a isso. Mas, assim, eu entendo que se tem o número de telefone, já era para efetivar a intimação por meio do número de telefone, não? Assim, algumas questões, né? A resolução, ela fala que uma vez pedida pela parte, né, pela parte autora, que o processo tramite sob o juízo 100% digital, e não havendo essa discordância pela parte de ré na primeira oportunidade que ela tiver, né, e havendo a indicação pela parte autora por exemplo, do WhatsApp, etc., a resolução autoriza que os atos de intimação, notificação, ocorram por via eletrônica, pelo WhatsApp, por exemplo. Inclusive, antes mesmo da resolução do juiz 100% digital, houve uma recomendação da corregedoria, se não me falha a memória, para incentivar o uso do WhatsApp, inclusive nos juízos comuns, né, não só no juizado, não sei se para citação, mas com certeza para intimação também. O que poderia ser feito, de repente, assim, se o processo estiver tramitando no juiz 100% digital, é tranquilo, né? A intimação, a notificação, a citação deveria sim poder ocorrer via telefone, sem problema nenhum, é o que a resolução diz e autoriza, né? Mas, independente do juiz 100% digital, da escolha pelo juiz 100% digital naquele processo, se o colega juiz quiser, me parece que ele poderia determinar expressamente, né, que o oficial de justiça pratique o ato daquela maneira, porque aí não haveria essa dúvida do oficial se ele pode ou não, se ele deve ou não, se eu uso o telefone ou não, porque já teria uma determinação judicial nesse sentido, né? E com relação à carta precatória, eu acho que, não sei se o Rodolfo consegue me tirar essa dúvida, ou o colega Marivaldo, que eu acho que também está aqui na reunião, mas me parece que no âmbito do Rio Grande do Norte não existe mais essa necessidade, né? Já que você pode escolher a central de mandado da jurisdição de destino, sem necessidade de expedir uma carta precatória para que o colega do âmbito dentro do Rio Grande do Norte tenha que simplesmente dar um cúmplice. Pelo menos no PJE, sim, essa opção é clara. Isso, acho que eles enviam pelo Hermes, não é isso? Dentro do PJE nem precisa. Dentro do Rio Grande do Norte, via PJE, você não precisa sequer usar o Hermes. Você usa o PJE. Sim. Eu acho que os oficiais ficam confusos quando tem um mandado que tem... Só que aí a secretaria faz de forma preventiva.
pensa assim, não, eu vou colocar o telefone, mas o endereço também, porque vai que ele não atende esse telefone, então tem um endereço para o oficial cumprir, né? Mas aí acaba que o oficial diz, não, esse endereço não pertence à minha região, não vou sequer cumprir, nem efetuar a chamada. Eu não sei como está funcionando a central de mandados, volto a dizer. Não sei se existe um campo específico só para o pessoal fazer ligação, ou se um oficial recebe aquele mandado e ele liga, e caso não dê certo, ele tem que cumprir no endereço. Sinceramente, eu não sei como está funcionando. Bom dia a todos. Eu pedi para falar justamente sobre alguns desses pontos. Jaqueline, colegas. Segunda-feira, a doutora Patrícia Gondim e eu, pela corregedoria, ela pela presidência, tivemos uma reunião com os diretores do Foro de Natal, doutor Nilson, e Parnamirim, doutora Suiane, e os chefes das centrais de mandados dessas duas comarcas, né? Em linhas muito gerais, essa questão do cumprimento de mandados e por meio virtual, digamos assim, foi abordado. Não há soluções nem instruções definitivas sobre isso. A gente está num prazo em que a gente solicitou sugestões dos próprios oficiais de justiça. Quando eu digo a gente, foi especificamente a doutora Patrícia, né, para análise de como fazer isso. E nos parece, em um primeiro momento, que vai demandar um ato mais minudente, por vários motivos. Alguns aqui, isso é uma opinião de Marivaldo, certo? Inicial, vou fazer igual a doutor Adriano, isso aqui não é nada oficial, é algo... É que, às vezes, pode dar mais trabalho para a secretaria fazer um mandado para cumprir, para o oficial de justiça ligar para algo que a secretaria poderia fazer, ligar e certificar nos autos, do que esse movimento todinho de mandado. Mas isso é algo que a gente tem que verificar. Segundo, a falta de gente em tudo quanto é canto, né? A falta de gente na secretaria e a falta de gente de oficial de justiça para cumprir mandados. Então, hoje, realmente há um provimento da corregedoria, da época ainda do desembargador Amauri, da gestão anterior, sobre o cumprimento de atos por WhatsApp, etc. De modo geral, independente de juízo 100% digital. Inclusive, até bem detalhado. Sobre cartas precatórias, há um outro instrumento da corregedoria, né, recomendando que mesmo as cartas precatórias para oitiva, elas sejam feitas na modalidade, já que está todo mundo fazendo à distância, não seja mandado carta precatória, seja o juízo que precisa ouvir, em cooperação com o lugar onde a testemunha mora, apraze, junto com a vara do lugar onde a testemunha mora, uma sala passiva, né? Para que ela seja ouvida pelo juiz, que antigamente seria o deprecante. Inclusive, tem muitos colegas devolvendo as cartas precatórias para a oitiva porque diz que não existe mais motivação para elas, né? Para tais. Veja que muitos juízes entendem que nem sequer precisa de sala passiva, porque a parte pode ser ouvida de onde ela estiver. Quem não tem restrições ao fato da parte estar em casa, no trabalho, enfim, em qualquer lugar. São apenas digamos assim, algumas pinceladas sobre a questão. E Jaqueline, tudo que é dentro do PJE para outra comarca que tem PJE, todos os mandados meramente intimatórios, eles devem ser mandados diretamente dentro do PJE para a central de mandado de destino, certo? Desconsiderando aqui toda essa questão de intimações virtuais, etc., eles devem ser feitos dentro do próprio PJE. Eu aproveito, inclusive, para desfazer uma lenda urbana em relação a Parnamirim. De que tudo para Parnamirim tem que ir para como é que a gente chama? A direção do foro de Parnamirim via Cigajus, via Hermes. Não é isso. Parnamirim é meramente uma exceção em relação àquelas mandados excepcionais do SAGE que deveriam ser cumpridos em uma outra comarca e são meramente intimatórios. É uma portaria conjunta ainda da época do desembargador Expedito, em 2018, salvo engano, que diz que deve ser mandado direto para a central de mandados. Parnamirim, como a central de mandados de lá está muito assoberbada,
A direção do Foro de Parnamirim pediu para que esses mandados, especificamente mandados excepcionais que são expedidos no SAGE e precisam ser cumpridos na comarca de Parnamirim, sejam encaminhados para o distribuidor de Parnamirim, ok? Então, não é mandado do PJE que a pessoa vai pegar, jogar para dentro do malote do Cigajus e mandar para o distribuidor de Parnamirim, ok? Estou aproveitando isso aí porque já houve esse tipo de comentário e essas coisas. Parece que a informação errada anda mais rápido do que a informação correta, né? Todo mundo acaba sabendo a informação errada. Obrigado, era isso, gente. Obrigado, doutor Marivaldo. Eu queria aproveitar, o doutor Diego tinha pedido para eu mostrar a questão da prioridade na pesquisa, aí eu tinha entendido de forma errada. Eu vou compartilhar a tela aqui, que é a forma que ele falou realmente diferente da que eu estava imaginando que ele estava perguntando. Dá certo. Só um instantinho, por favor. Eu estava achando que ele estava falando aqui nesses filtros aqui, mas na realidade ele estava falando dentro da tarefa. Existe aqui nessa setinha a opção de pesquisar a prioridade, dentro da tarefa já. Certo? Foi dessa forma que o doutor Diego tinha colocado. Não é isso, doutor Diego? O senhor me corrija se eu estiver errado. É isso, Rodolfo, é isso mesmo. Se a unidade não quiser criar uma etiqueta apenas para essa atividade, ela pode filtrar pelas próprias prioridades, né? E deixando bem claro como foi colocado, eu acho que surgiu essa dúvida, apesar de ter sido criado como uma prioridade, como o peso foi colocado peso zero, isso não vai influenciar, acho que o doutor Dureno colocou isso, mas acho que voltou à tona aí o ponto, mas deixando muito claro, não está desvirtuando as outras prioridades legais, como idoso, criança, adolescente, não. É só uma forma de marcação para poder separar esses processos, porque na época que foi implementado não existiam as etiquetas, nós só tínhamos as subpastas, e conseguir permitir que as unidades identificassem rapidamente esses processos e trabalhassem com eles. Valeu, Rodolfo. De uma forma também da questão de estatísticas, né? Para que no momento de retirar as estatísticas de quantitativo de processos que tem em cada unidade que solicitaram essa prioridade, entre aspas, fica mais fácil de realizar a extração. Eu confesso que muitas vezes eu mesma realizo a intimação. Principalmente diante de tantas portarias que suspendeu o retorno das atividades presenciais, muitas vezes eu tinha uma audiência na segunda-feira, a portaria saiu no final de semana. Aí eu ligava para as partes, mandava WhatsApp, só que, assim, às vezes alguns desconfiam, né, porque é a minha foto pessoal, né, é a minha foto, né, aqui em casa com minha filha, inclusive. Aí algumas partes, né, ficavam na dúvida, mas eu acho que o tribunal tem que estudar aí o que daria menos trabalho, porque lá na secretaria, por exemplo, alguns servidores não querem fazer esse tipo de ligação. Ah, não, é minha foto, porque só o chefe que tem o WhatsApp Business. E já, assim, já responde, já faz o atendimento, né? Então, ele não quer ficar com essa incumbência de fazer as intimações e nenhum outro servidor. Não, os oficiais de justiça trabalham para isso. Mas aí o tribunal acho que teria que estudar uma forma de ver o que é que dá menos trabalho. Pegar um servidor da secretaria para fazer essas intimações diretamente, porque de toda forma ele vai parar para fazer um mandado, não é isso? Então, assim, teria que ver o que dá menos trabalho. Então, eu confesso que muitas vezes eu faço. Aí eu acabo pulando a etapa de fazer o print e anexar no processo, porque aí isso daria trabalho para mim. Então, eu acabo só certificando mesmo que liguei e intimei as partes. Enfim, é só isso mesmo. Obrigada, doutor Adriano. Como forma de sugestão, a unidade tem o WhatsApp Business, que, como a senhora disse, normalmente é o chefe de secretaria, mas cada ramal pode ser criado um WhatsApp Business separado, ou um outro WhatsApp Business que pode ser criado pela unidade, caso ela assim entenda, para realizar as intimações por esse outro WhatsApp. Não necessariamente, cada unidade só pode ter um WhatsApp Business. A gente colocou um que é para poder divulgar. A gente pensa em não divulgar, por exemplo, 5 WhatsApp Business para cada unidade, até porque ficaria suja a informação, né? Muita informação. Mas a unidade, se achar necessário, pode criar um novo WhatsApp Business através de outros ramais da secretaria e colocar um outro servidor para fazer essas intimações, para que não utilize o WhatsApp pessoal, até criando realmente essa desconfiança das partes. Né? Das partes. Ah, obrigada. Eu não sabia que tinha essa opção. Né? Às vezes a informação não chega, né?
Sobre a questão estão questionando aqui se o TJ vai disponibilizar celulares e essa informação eu não sei dizer se existe um novo contrato que irão disponibilizar isso. Infelizmente eu não tenho essa informação. Não sei se Diego teria alguma informação a respeito. Não, eu não tenho essa informação, não. Eu me lembro que saiu uma portaria conjunta na época das varas das violências domésticas, né, que permitia as intimações das mulheres e ofensores, e na época foram distribuídos alguns telefones, mas no momento não. E a ideia, me parece, era mais utilizar a ferramenta do WhatsApp Business, porque você consegue criar mais de uma conta a partir do mesmo ramal, que é isso que o Rodolfo está colocando. Então, você pode ter o ramal físico da unidade e você criar esse WhatsApp Business, e dele você gerar as intimações sem confundir, porque realmente você colocar o telefone pessoal, né, é bem delicado, mas eu acho que é interessante a gente voltar para o foco da palestra, né, a gente está fugindo um pouco aí. Tem uma dúvida aqui do Arleno, né? E se o servidor estiver em teletrabalho, não teria como usar o WhatsApp Business da secretaria? Me parece que sim, porque você utiliza, na realidade, o WhatsApp Web, né, Rodolfo? Exato. Se a partir de uma primeira configuração do ramal através do WhatsApp Web, aquele computador vai estar habilitado para a visualização daquele WhatsApp no computador da vara, que pode ser acessado remotamente, né? Mesmo Mas seria possível configurar no computador do servidor que está em teletrabalho? Também, mas precisaria do telefone que foi cadastrado para poder ler o QR Code. Certo, mas então, se um colega tiver na vara, ele pode, em auxílio com o colega, fazer essa configuração para ativar na sua máquina em casa? Pode, sim. Perfeito, acho que é isso, Arlene. Perguntaram aqui se é possível instalar o WhatsApp Business no computador como o WhatsApp. É a mesma coisa do WhatsApp normal, tem o WhatsApp Web, que consegue ler o QR Code, tanto seja ele pessoal, ou seja ele da opção Business, que é o que a gente está tratando aqui. Não faz diferença. Tanto o site, o WhatsApp Web, como tem um aplicativo, um programinha do próprio WhatsApp que você pode instalar no computador. Tem uma dúvida da colega. O TJRN vai conceder a internet para uso do WhatsApp? Eu não sei se a dúvida é a internet do fórum. O fórum já tem internet, né? Para uso do WhatsApp, e o WhatsApp Web está liberado, não é isso, Rodolfo? Exatamente. A internet em casa, aí realmente fica a cargo de cada colega que esteja em teletrabalho. A pergunta da Lidiane, o aparelho, a partir da configuração do WhatsApp Web, deixa eu ver como é que eu posso falar, o aparelho que estiver configurado, ele vai usar o mínimo de internet que é possível, porque a comunicação vai ser através do WhatsApp Web, mas precisa ter a internet no aparelho que esteja com ele cadastrado. O Alcimar, que tem o mesmo sobrenome que o meu, e foi o meu chefe de secretaria lá em Jardim de Piranhas, um dos melhores servidores do estado do Rio Grande do Norte. Tivemos que conseguir um celular usado e pagamos internet privada para conseguir usar o WhatsApp Business. Não deveria ser assim. Eu concordo com o Alcimar, né? Não me parece que se deva exigir dos servidores nem dos juízes que eles tenham que tirar do bolso para comprar celular ou pagar Wi-Fi no fórum, né? De qualquer forma, essa questão em particular, né, do fornecimento de celulares, de eventual fornecimento de internet, de Wi-Fi, né, nos fóruns, é uma questão que eu particularmente não estou tão inteirado, e eu acho que seria interessante, no segundo momento, os colegas da administração, né, não sei se a doutora Patrícia, ou o doutor João Porteus, ou alguém que tenha mais propriedade para falar sobre esse tema, possa depois esclarecer melhor, né? Eu tenho certeza que eles vão encontrar uma solução, porque é um pleito justo. A priori, doutor Adriano, se o senhor me permitir, eu quero, como deu o momento, eu queria agradecer ao senhor, a presença de todos, principalmente, agradecer ao senhor pela excelente palestra, agradecer ao doutor Marivaldo e ao doutor Diego por sempre estar colaborando com as informações. A gente da CETIC, em nome de Gerânio, deixa o nosso muito obrigado
E o convite também já para a próximo webinário, provavelmente sexta-feira que vem, os servidores recebem por e-mail o convite, além de alguns grupos de WhatsApp que também fazem esse compartilhamento. Muito obrigado, doutor Adriano. Obrigado Rodolfo, pelo convite e a oportunidade de poder falar com os colegas do Rio Grande do Norte, aqui de Brasília. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Só um agradecimento mesmo a todos. Muito obrigado, tenham uma boa tarde. Até a próxima, pessoal.